que não é fácil sair de casa às 10 da manhã, chegar num lugar às 10 da manhã com bebês. Queria agradecer a Carol por ter cedido o tempo dela para conversar com a gente sobre introdução alimentar, que é um tema muito importante, porque ainda hoje tem muitos pediatras fazendo indicações que não são mais usadas, né, que se usava 40 anos atrás. E as coisas mudam, né, a ciência cada dia vai descobrindo coisas novas e trazendo pra gente, né. Eu vou falar um pouquinho sobre a amamentação, que é o meu foco. Né, a gente sabe que a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, continuado até os 2 anos ou mais, enquanto for bom para a mãe, vai ser para o bebê também, né? E que a introdução alimentar deve se iniciar a partir dos 6 meses, que seria quando os bebês estão prontos para começar a descobrir novos sabores, novas texturas e receber outros nutrientes. Então até os 6 meses, sem água, sem suquinho, sem chazinho. Isso também vale para bebês que por algum motivo tomam fórmula ou fazem aleitamento misto, tá bom? Então eu vou deixar a Carol falar, que hoje a roda é dela. Obrigada, Carol. Imagina, eu que agradeço todo mundo aí, vocês por terem vindo, principalmente a Fabi, né? A gente já estava há um tempo planejando isso, finalmente deu certo. Obrigada. Acho que todo mundo aqui é fã da Fabi, eu também sou, tô nessa fila aí também. Acho que é muito orgulho a gente poder falar que a gente tem alguém como a Fabi aqui na cidade, né? A gente conversa com pessoas de outros lugares e fala, nossa, eu tenho ela ali, né? Isso é muito gostoso. E aí que dá todo esse apoio nesse antes da gente ter a questão da introdução alimentar, o principal realmente é o leite. Então aí depois dos 6 meses a gente realmente começa com a introdução alimentar. Eu sou nutricionista com especialização em matéria infantil, então realmente a área da nutrição ela é muito ampla, tem toda a questão de várias aí, tem gente que gosta de trabalhar em cozinha, em indústria, em atividade física, com adulto, com gordinho, com magrinho e com criança. São poucas as que gostam com criança, mas eu pelo menos assim, a minha paixão, é o que eu gosto, são as crianças, gestante e criança principalmente, né? E é diferente, né? A gente às vezes vê algumas orientações e a gente fala, não é, a criança não é um adulto pequeno. A criança é criança e é diferente. E a parte da introdução alimentar é uma parte muito fantástica, né? Que fica todo mundo aí ansioso para chegar essa hora e faz muita diferença a introdução alimentar. Então eu vou conversar um pouquinho por que a gente tem que dar essa importância assim, à alimentação da criança, por que cuidar da alimentação da criança. E aí depois a gente vai conversando sobre a dinâmica de introdução alimentar, daí vocês fiquem à vontade para fazer todas as perguntas. Qual que é a idade dele? Acho que só ele que eu não sei. Vamos pedir para eles se apresentarem, né? Fala o nome de vocês, o nome do bebê, o tempo que tem. Eu sou a Renata, ele é o José Henrique, está com 1 ano e 2 meses, tem alergia à proteína ao leite de vaca, ovo, soja, o glúten não mais, graças a Deus. Eu faço a dieta para poder amamentar, então ele continua no aleitamento materno até hoje. Eu sou a Olga, eu vim a convite da Renata, ele é o Pedro e completou 5 meses essa semana. É aleitamento exclusivo. Só tem. Só Fabiana. Eu sou a Mayara, eu sou a Beatriz, 10 meses e meio, e também agora com por conta da escola, né? Introdução alimentar também, né? Meu nome é Ana, essa é a Estela. Semana que vem ela completa 6 meses. Eu já retornei ao trabalho, mas ela continua o aleitamento materno exclusivo. Sou a Jennifer, ele é o Benício. A gente também está no aleitamento materno exclusivo, ele tem 5 meses e meio. E daqui a pouquinho não está introduzindo, né? Os alimentos. Eu sou Juliana, esse é o Caetano. Ele vai fazer 6 meses segunda-feira. Eu já comecei a dar umas frutas. Porque ele baba, mas ele baba quando eu tô comendo as coisas.
Ele baba quando eu tô comendo as coisas. E água também eu dei na praia, principalmente, porque ele tava machucando meu peito já. De tanto que eu dava mamar e eu via que ele tava com sede, parecia. Então eu dei um pouquinho de água, mas ele tava um pouquinho. Mas eu tô cheia de dúvidas, então estou. Estamos aqui. Certo, então é um prazer conhecer todas. A grande maioria acho que a Fabi conhecia a Mari, né? Eu conheço algumas. Então assim, não sei se vocês já ouviram falar dos primeiros 1000 dias. Acho que a Fabi deu até um spoiler, coincidentemente, assistiu ontem. Alguém já ouviu, sabe o que é primeiros 1000 dias? Ou sabe, ou não, nunca ouviu falar? Né? Porque assim, Eu ouvi, mas não sei. não sabe exatamente o que é, né? Eu sei que ele começa desde a gestação, não é isso? Isso, exatamente. E o que é o período de 1000 dias? O período de 1000 dias é isso. É todo o nosso período da gestação, mais os 365 dias do primeiro ano e mais os 365 dias do segundo ano. Isso, se a gente somar, é que a gestação varia um pouquinho a quantidade de dias, mas assim, no geral, dá essa soma de 1000 dias. E não tem como a gente falar de criança, falar de alimentação, sem a gente falar desses primeiros 1000 dias, porque assim, eles são muito importantes. É onde eu me apaixonei, quando eu descobri os primeiros 1000 dias, eu me apaixonei pela nutrição infantil. E ele faz muito, os primeiros 1000 dias faz realmente assim, muita diferença na vida. Tá? É onde, nesses primeiros 1000 dias, é onde a gente está tendo toda a nossa programação. Então, assim, é onde está tendo toda a formação, então, da criança. O que faz nesse período influencia na vida, assim, por 3 gerações. Então, o que a gente faz nesse momento vai influenciar a vida dos netos deles. Então, por isso que é muito importante. E é aquele momento em que eu falo que a gente liga e desliga chavinhas. Então, a criança, às vezes, tem uma predisposição genética a ter alguma doença. Então, já tem ali na família alguém que tem diabetes, que tem uma pressão alta, que tem um colesterol, que tem uma obesidade. Isso são fatores que podem ser genéticos e que, se a gente cuida bem nesses primeiros 1000 dias, a gente desliga essa chavinha. Então ele já pode ter um diabetes, mas esses primeiros dias foram muito bem cuidados, a chance dessa chavinha desligar, ela é muito maior. E o contrário também, então não tem predisposição nenhuma, não tem ninguém na família que tem isso, mas ali a introdução alimentar foi errada, começou muito antes, com alimentos incorretos, se alimentou de forma assim que não foi muito interessante, a mãe na gestação acabou ganhando muito mais peso do que era esperado. Isso favorece essa criança que não tinha essa genética a ligar a chavinha dos primeiros 1000 dias, a chavinha de alguma patologia que não ia ter. Então, assim, é muito importante realmente a gente ter esse cuidado. Mães que acabaram fumando na gestação, influenciou para ter aí os netos deles, às vezes tendo essa patologia que a gente não quer para ninguém. Então, vale muito a pena a gente ter esses primeiros 1000 dias. Eu falo, se da vida inteira Deus te dá assim, escolha um período que é um período que você vai ter muito cuidado. Escolha os primeiros 1000 dias. Escolhe ele que vai fazer diferença pro resto da vida. Deus falar assim, olha, eu vou cuidar da sua criança por 1000 dias. Você vai falar, nossa, escolhe esse período, porque esse período vai ser fundamental realmente para mudar. Então por isso que a gente sempre fala para realmente tomar assim, vale a pena todo esforço. Vale a pena ser chamada de chata, vale a pena ter olho torto, vale a pena brigar com todo mundo, porque você quer fazer um período diferente. Porque isso vai influenciar lá na frente também, tá? Então, a primeira coisa é a gente realmente pensar nesses primeiros 1000 dias e divulgar para todo mundo que está nesses primeiros 1000 dias, para realmente ter um cuidado mais especial, sabe? Se preocupar realmente, principalmente aí com a alimentação da gestante, da lactante, da criança, tá? Isso faz realmente aí muita diferença, tá certo? E aí, a gente segue, igual a Fabi falou, segue com aleitamento materno, com a adição de formas, exclusivo até os 6 meses. Aí chegou os 6 meses, né? Igual eu falo pra caramba, chegou 5 meses, 29 dias, às 11h59 da noite. Olha, deu meia-noite, vamos comer. Agora é a hora da gente comer, porque fez 6 meses, né? Porque os 6 meses antes eram os 4 meses, né? Até às vezes nós tivemos uma introdução alimentar, às vezes até a partir dos 4 meses.
Infelizmente, a gente ainda tem pediatras que começam aos 4 meses, né? E assim, antes era muito diferente, né? Antes, as mães voltavam antes a trabalhar, não tinha uma rede de apoio, igual a gente consegue cultivar agora, não tinha orientação, a ciência não tinha descoberto tantas coisas, não tinha descoberto a valorização desses primeiros 1000 dias. E aí, assim, precisava voltar a trabalhar, só tinha licença maternidade de 4 meses, vai ter que voltar, não tinha Fabi para ajudar, não tinha ninguém. Gente, vamos começar a comer, porque assim, olha, a mãe vai trabalhar, a gente não sabe como armazenar leite, a gente não sabe fazer nada, o leite não é suficiente, vamos dar comida. Com 4 meses começava. E começava como? Começava com aquelas papinhas extremamente batidas, peneiradas, porque a criança, 4 meses, está muito imaturo, né? A criança com 4 meses, às vezes, não consegue parar sentadinha, não consegue nem a linguinha, a cabecinha não consegue. Então, se ela não consegue ficar com o pescocinho seguro, como que a gente vai fazer? Entrar alguma coisa, né? Ela tá tortinha, a chance de ir para o lado errado é muito grande, né? Então, foi estudando, foi realmente vendo que, assim, tava difícil, as crianças estavam tendo muitas patologias que estavam aparecendo por causa de questões relacionadas à introdução alimentar precoce. Engasgos, recusa alimentar, porque, assim, o que eles recebem nesse período? O que elas estão aí antes? Tomando um líquido, é só o líquido. Um líquido que ele tem uma variedade de sabor, de acordo com o que a mãe come, a gente já tem estudos que mostram sabor adocicado. Vai sim puxar para um sabor mais azedo, mais amargo. Então por isso que aquela diversidade de alimentação é muito importante. Enquanto está com aleitamento materno, também tem uma variedade que leva uma saborização. Tem estudos que foi feito com a mãe consumindo bastante alho, bastante cebola, em quantidades absurdas, assim, né? Uma quantidade maior do que o normal. E essas crianças dessas mães, depois davam o alimento com o alho, com a cebola, a criança tinha uma preferência por esse alimento que tinha, porque ela já tinha sentido esse sabor enquanto a mãe estava amamentando. Então tem muito essa influência. Mas aí a gente tem a questão, então, a criança recebe o leite materno, tá? Ou a fórmula, a criança está só com leite. Está só com leite, é algo líquido, com a mesma textura, uma leve variação de temperatura, de sabor. Mas assim, é bem leve, então ela está recebendo só aquilo. De repente, hora que a gente entra na introdução alimentar, hora que começa a vir algo diferente, já começa vindo algo diferente na boca que já é a colher. Já é algo que normalmente não vem. Às vezes vem com medicamento que já não é muito gostoso. Então, vem aquilo. Vem uma textura diferente. Por mais que fossem aquelas papinhas extremamente liquidificadas, é uma textura mais grossinha. Sabor diferente. Então, o que as mães faziam antes? Batia tudo no liquidificador, todas aquelas coisas que o médico mandava. Então, vinha uma intensidade de sabores, de textura, com algo diferente, tudo misturado. E assim, a criança recusa, né? A criança com 4 meses, ela não conseguia ficar de pé, a mãe segurava a cabeça, o pai enfiava a colher na boca. Então assim, era um pesadelo maior aos 4 meses, porque ela tá menos preparada, né? Todo mundo aqui já passou pelos 4 meses. E assim, dá pra tentar, vocês que ainda estão aí nos 5, né? Um mês atrás, mês e meio atrás, será que conseguia comer? Não sentava. Então começou a perceber, a gente está muito cedo. Não é o momento, as crianças não estão preparadas. E começou realmente a ver qual é o período aí que a criança tem mais condições. Então, você queria comer com 4 meses? Meu Deus! Mas agora você já pode, fique em paz, tá? E aí percebeu realmente que a criança com 6 meses ela já tá mais sentadinha. Olá, seja bem-vinda. Bem-vindos. Com 6 meses ela já tem uma postura melhor. Olha nossas criancinhas aí de 5 meses, já consegue ficar mais com o pescocinho firme. E aí é a idade que é o quê? O corpo já está teoricamente mais preparado para receber o alimento. Mas não é, igual eu falei, não é a mágica de chegou com 6 meses, 0 horas e 6 meses, que vai conseguir comer, tá? É assim, é a hora que você realmente já pode começar a dar o alimento. Já pode começar a trazer isso
Mas assim, não se desesperem se tiver criança com 6 meses que não está comendo. Eu tenho crianças que com 8 meses que a gente começou a comer. Normalmente com 10 meses que a criança engrena realmente a alimentação. Tá? Até porque eu vi que mesmo com a introdução alimentar, 80% ainda é aleitamento. Sim, na verdade, nesse período agora a gente começa aos 6 meses a ensinar a criança porque não é fácil comer. A gente começa a ensinar a criança a comer, mas não é fácil. Então a gente vai ter 6 meses que vai ser o quê? Que a comida vai estar complementando o leite. O leite ainda é a principal fonte de nutrição. Então não se desesperem, não é pra assim, nossa, tá comendo muito pouquinho, tá mamando, tá crescendo, tá ganhando peso, é isso que importa. Está evoluindo, eu estou dando os estímulos, ensinando, hoje tá comendo, amanhã tá um pouquinho mais, mas não tá muito ainda, não se preocupe, porque realmente, até um ano, a comida complementa o aleitamento materno, uma fórmula, o leite. Tá? O leite é a principal fonte realmente de nutrição. Então a gente começa, e aí tem que pensar em várias coisas. Então a gente tem que pensar que o quê? A criança só recebia o leite, a criança só tinha aquele líquido branquinho, que era fácil de engolir, e ela vai começar a ter o quê? Começa que ela vai ter um ambiente diferente, então ela vai ter uma cadeirinha. Eu ia comentar isso, que até a posição é diferente. Exatamente. O aconchego da alimentação é muito ninguém maior. come assim, né? A gente não come assim, e nem pode. Então, o primeiro quesito é a segurança na alimentação. Então, na alimentação, a criança tem que estar segura. Então, a primeira coisa, ela está segura, porque o que a gente tem aqui? A gente tem aqui que vai pro esôfago, estômago, e tem um que vai pro pulmão. E, então, quando a gente engole, fecha o do pulmão e abre o do esôfago. Então, se a criança tá às vezes meio tortinha, então a gente colocou, ela não tá com o pescocinho, que ela não consegue ainda ficar com o pescocinho firme, a chance desse alimento ir pro pulmão, ela é grande. Então, por isso que com 4 meses tinha que ser tudo muito batido, porque senão a criança não ia conseguir engolir, ela não consegue nem parar com a cabeça em pé. Tá? Então agora com 6 meses, por que agora a gente já tem outros métodos de alimentação? Que a criança já tem mais condições, né? Então, a criança, primeiro ela precisa estar segura. Então, a primeira coisa, a gente tem que dar ali a cadeira para ela, uma cadeira que seja firme na mesa, que seja firme no chão, tá? Então, uma cadeira que fique segura, porque tem cadeiras que vão deslizando, tem que tomar cuidado. Aquelas cadeiras que colocam na cadeira, tem que estar bem presa, em cima da mesa, tem que estar com uma segurança, tem que estar seguro. A criança tem que estar com uma roupinha adequada. Então, em primeiro lugar, o que muda é falar. Primeira coisa que a gente muda é o lugar em que a criança vai comer. Ela não vai comer mais deitadinha, ela vai comer sentadinha. Segunda coisa que acontece, mas o seio materno, o leite que ela está acostumada, do jeito que ela está acostumada, ou a mamadeira que ela está acostumada, vai vir coisas diferentes, vai vir colher, vai vir texturas diferentes. Então assim, é muita coisa diferente para eles que estão acostumados o tempo todo com uma coisa só. Se vem tudo junto, eles se assustam. Porque pensa você tá acostumada a comer lá na sua mesa, com a comida daquela textura, naquela temperatura, com o seu talher. De repente vem alguém te dando uma comida nessa madeira. Essa madeira que a gente tá segurando a porta. Vem dando aqui, que é algo maior do que você tá acostumado, algo que você não tá esperando. Coloca uma comida ali, põe um alimento ali em cima, de uma cor fluorescente, todo torto, e enfia aquilo na sua boca. Você vai querer? Tipo, o que é isso? O que é isso? Essa madeira? O que é isso que tá aqui em cima? A gente ainda pode perguntar, a gente pode questionar. A criança vai fazer o quê? Vai chorar, vai virar, vai... E pra eles, a colher com uma sopinha é diferente, como se fosse isso. É algo que eles não estão acostumados. Então a gente tem que entender realmente que assim, no começo eles fazem cara feia, eles fogem, eles escondem, porque pra eles é a mesma sensação da gente enviar essa madeira com uma coisa fluorescente saindo faísquinha em cima. Pra gente é algo, nossa, mas eu não tô dando isso pra criança, tô dando a comidinha que ele tá vendo eu comer. Sim,
mas ele não está acostumado. Então por isso que tem que ser aos poucos, ter paciência, porque para eles é algo realmente muito estranho. E aí, como que a gente faz? Então vocês que estão com 5 meses, que estão aí para começar, então primeiro faz a criança se familiarizar com os lugares, né? Então a primeira coisa é, vamos comprar uma cadeira, qual que vai ser a cadeira que a gente vai dar? A criança vai usar? Então compra já a cadeira, antes dos 6 meses é isso. Compra uma cadeira adequada. O melhor modelo é aquela que assim, que a criança se encaixa direitinho, não precisa ser cheio, sabe? De sobe, desce, vira, solta foguinho, faz. Quanto mais coisinhas tiver, mais difícil depois de tirar os restinhos de alimento. Quanto mais simples a cadeira, melhor, tá? Essas cadeiras que tem agora, que a gente coloca em cima da própria cadeira, ela é bem legal porque ela fecha, fica uma malinha que você pode levar para qualquer lugar. Então vai levar para casa da mãe, vai levar para um restaurante, ela é mais prática. E se comprar aquelas outras que são maiores, só tomar cuidado que às vezes elas são grandes para a criança. A criança comer com mais autonomia. Mas não é BLW, não significa comer pedaço. Não significa isso. Chegou no Brasil desse jeito. Chegou no Brasil que é, criança que come papinha, que criança que come pedaço, é BLW. E pronto. Mas tem muita coisa atrás do BLW. Eu conheci as que criaram o BLW, né? E elas trouxeram toda a essência do BLW. E é isso que a gente precisa pra gente aqui. O que é a essência do BLW? É o respeito pela criança. É a gente respeitar o jeito que eles querem comer. A gente dá para eles a oportunidade do jeitinho que eles querem e ensinar eles a evoluir daquele jeito que eles querem. Não adianta, quem manda são eles. E a gente tem que deixar sempre bem claro, é você que está mandando, porque quando a gente impõe que a gente que está mandando, eles não evoluem. Só que assim, eles que mandam naquelas, né? Você que vai dar os alimentos saudáveis, você vai dar o alimento no horário que você quer, mas eles têm que se sentir seguros de que se eles quiserem fazer do outro jeito, vocês vão deixar. Tá? Então, nesse começo, no primeiro mês de introdução alimentar, eu sempre ensino realmente a dar todos os tipos de introdução alimentar. Então, eu deixo ele pegar com a mãozinha, se ele quiser, porque a criança gosta de sentir o alimento, ela gosta de tocar antes de comer. Pensa, prende a sua mão e enfia uma coisa na sua boca. Antes você não queria sentir o cheirinho, sentir a textura, colocar um pouquinho de leve na boca para sentir se não é muito apimentado. E as crianças também. Então assim, se eles querem colocar a mão, deixa colocar a mão, deixa sentir. Vai fazer bagunça? Vai fazer bagunça. Então antes de começar a comer, põe o cadeirão num plástico no chão, tipo esse, assim, põe a cadeira em cima, põe um plástico normal. Porque jogou, fez bagunça, depois você só limpa esse pedacinho, você não precisa limpar a cozinha inteira. Porque você não tem tempo para limpar a cozinha inteira. Então você tira esse daqui e pronto. Caiu alguma coisa inteira, só aqui é um espacinho que está limpo, você pode pegar, não tem desperdício. Tá? Então assim, mas deixa a criança sentir. Tem um mito, né? Tem mãe que acha que a criança vai comer com a mão, depois não vai aprender a comer com talher. Não. Você lembra? Isso acontece, tem muito medo desse, de vai fazer bagunça pra vida inteira. Não, no começo faz bagunça, mas se você dá a oportunidade, a criança já começa a comer. A gente teve uma hora que a gente começou a comer com a mão, e provavelmente a gente fez uma baguncinha maior. Mas depois parou. A colher, o garfo, ele vai aprender do mesmo jeito que ele aprendeu a comer com a mão. Ele também não sabia e aprendeu, e depois a gente vai ensinando e super come com os talheres. Só que tem cada fase. Colocar o talher na boca é mais difícil, equilibrar a comida é mais difícil do que pegar com a mão. Então, no primeiro momento, pega com a mão o alimento, depois ele consegue ir levando na boca. Mas a gente tem que tudo ensinar. Então, às vezes acontece de, eu já tentei dar pra ele e ele não consegue, não quer, ele não quer comer. Mas quantas vezes você deu? Já tentei uns 2 dias. Não é em 2 dias que vai aprender. Primeiro, a criança tem que aprender até mesmo a engolir, né? Porque o leitinho líquido, eles põem a linguinha pra fora, jogam o leite lá pro fundo. Depois, o que eles têm que aprender? Eles têm que aprender que a língua não vai ficar pra fora, a língua tem que ficar dentro da boca, que vai entrar alguma coisa na sua boca com uma consistência diferente.
E no começo eles jogam tudo pro fundo primeiro. Aí sempre engasga, tem aqueles gags que a gente fala que é só aquele... Faz assim, sabe quando vai alguma coisa mais pro fundo, você vai... É normal, ele tá fazendo isso pra voltar. Então, depois a criança aprende o quê? Ela aprende que se eu ficar jogando pro fundo, aí é ruim ir direto pro fundo esse negócio aí que não é leite. Então a criança começa a jogar mais devagarzinho pro fundo da boca. Então vai indo mais devagar. Depois ela começa o quê? Se eu jogar pro lado, é mais fácil jogar pro lado para depois jogar pro fundo. Se eu mastigar, ele vai fazer menos aquele negócio ruim lá no fundo. Então a criança primeiro tem que aprender a jogar devagar, a jogar pro lado, a mastigar, e eles aprendem tudo isso. Às vezes demora 1 semana, às vezes demora 3 meses, mas como que eles vão aprender? Você dando a comida e eles fazendo errado, eles engasgando, eles cuspindo e tentando, e eles aprendem, eles são extremamente inteligentes. Então realmente é você dar as oportunidades. Eu dei uma vez e vomitou, dá de novo, continua. Então ele tá vomitando porque tá indo muito rápido pro fundo. Ele vai aprender que quando ele colocar devagar, ele não vai vomitar. Então realmente assim, tudo tem que ensinar. Eles não sabem comer, e comer é muito difícil. Comer é muito difícil de saber, porque a gente come, coloca na boca, mastigou e engoliu. Mas antes a gente teve que aprender todas essas etapas e elas foram aprendidas automaticamente. Mas tem também aqueles que não aceitam, né? A realidade que ela não aceita gostar no alimento. Sim, tem crianças que não gostam. Aí também vale o quê? Porque tem crianças que tem aquilo, tem até adulto. E é aquilo que a gente fala. Tem adulto que não gosta de pisar na areia, não gosta de texturas. Por quê? Quando tava lá nos primeiros 1000 dias, a mãe às vezes era aquela mãe que não deixava relar e não sei o que. Minha mãe não deixava, eu vivia na bolha, dentro da bolha. E assim, às vezes eu tenho um nojinho de coisas meio estranhas, de texturas. E o meu irmão, que aí nós somos em 3, tipo, eu era a primeira, né? Aí na bolha, né? O primeiro é na bolha. O terceiro, meu irmão, nossa, meu irmão é aquele que faz a milanesa na praia, sabe? Eu falo, meu Deus. Mas porque sempre, desde pequeno, ele já pegava coisa no chão, brincava na areia. Então aí às vezes, não gosta muito de tocar, é normal. O que você pode fazer? Pode deixar brinquedos, brincar coisinhas, sabe, geleinha, areia, até o arroz, sempre muito perto, sempre ali acompanhando, mas coisas com texturas diferentes, deixar brincar. Tem até alguns livros agora que uma capa, uma página é de veludo, uma página já é mais lixinha, então deixar brincar com texturas. E aí depois que conheceu texturas diferentes, deixa pegar uns alimentos que tem textura diferente. Fez um purezinho, põe a mãozinha dela dentro do purezinho, porque aí ela vai aprendendo a ter textura, vai gostando de ter consistências diferentes na mão. Ela aceita super bem na colher, mas o pegar pra ela... Mas não tá errado aceitar super bem na colher. É certo também, mas assim, a gente quer que não tenha nojinho. Que seja Carol, sabe, fica com nojinho das coisas? Agora eu já pego, mas eu tinha meio nojinho. E aí é justamente isso. Eu fui brincar com texturas, eu fui realmente, sabe, pegar umas coisas diferentes, não sei o quê, e aí depois disso você começa a ter uma sensibilidade melhor na mão. Então vale fazer isso pra depois no resto da vida não ter essa questão de texturas. A introdução ensina muita coisa pra gente, até a gente gostar de texturas diferentes. Isso acontece. Então tudo tem uma explicação, às vezes, que acontece com a gente de adulto. Portinha do pulmão, abriu aqui pra comida descer. E assim, entrou na comida, fecha e abre pra vir pra cá. Quando é líquido, é muito mais fácil, porque quando a gente engole uma água, a gente já sente ela aqui. Quando a gente come comida, às vezes a gente sente ela descendo. Quando a gente tá, por exemplo, dando o leite, é rapidinho. A chance de vir pro lado é maior. Quando a gente tá com alguma coisa de pedaço, ele vai descer devagarzinho, tem mais chance de fechar. Então é muito mais fácil, existe muito mais relatos de risco de engasgo com criança que toma só líquido do que com o alimento em pedaço, com textura. Porque a textura ela vai descer mais devagarzinho e aí fecha o do pulmão, não vai pro pulmão. Então, assim, não tenha medo de dar textura, de dar consistência. Sempre o quê? Sempre alguém olhando, tá? Olhando. A criança fez...
5 segundos. Conta 5 segundos. São 5 segundos mais longos da vida. É 1, 2, 3, 4. Normalmente no terceiro a criança já se desengasgou. Se chegou no 5, aí a gente tem que fazer aquela manobra de desengasgo. Que é todo mundo que convive com criança tem que olhar o bombeiro no YouTube fazendo, faz tua boneca. Isso precisa, todo mundo, porque a criança que tá aqui, depois na vida vai pegar as coisas e colocar na boca. Então assim, tem que saber. O que não pode, né? Não pode nada redondo. Ovo de codorna, uvinha, tomate, e isso até uns 5 anos de idade. Porque aqui, se for pro lado errado, aqui a glote ela é redondinha. O que acontece? Aí comi, veio pro lado errado, veio pro lado do... Então só não pode isso, ser redondinho. Tá? E nada muito duro, uma castanha, eles não têm condições, realmente a gente não consegue amassar castanha com a língua no céu da boca. Então a gente parte desse princípio, tá? Mas vai perguntando, gente, tem um monte de coisa. Eu vou falando e não deixa ninguém perguntar. Vai, pergunta. Eu comecei a fazer com o Caetano, na verdade, não é que eu dei fruta pra ele, mas eu fiz exatamente o que você falou. Comprei a cadeira, então eu deixo ele sentado e coloco na frente dele. Ele pega e enfia na boca. E eu pus uma banana na frente dele. E ele foi com a banana na boca e mordeu um pedaço desse tamanho. A mãe infartou, ela saiu do hospital essa semana. Não, aí a hora que ele tirou a banana na boca, eu falei, nossa, metade da banana. E ele mesmo, eu não sei quantos segundos foram, mas demorou. Daí eu fiquei só olhando assim, né? E aí ele mesmo cuspiu. Mas no BLW fala pra criança pegar com a mão e colocar na boca. Mas e essas mega mordidas? Essas crianças assim? gulosas, né? Na verdade é isso que vai acontecer. No começo eles vão, sempre quando colocar, eles vão comer um pedaço muito maior. Porque eles não sabem. Mas com o tempo ele vai aprendendo que aquele muito grande... Ele vai cuspir, né? Não e vai aí dar. eles começam depois... No começo eles começam a pegar tudo muito forte. Porque eles assim, eles são fortes agora, né? Eles pegam, puxam o cabelo forte, eles apertam muito. Então eles começam a pegar tudo muito forte. Depois eles começam a ver que é melhor pegar mais devagarzinho. E o tamanho dos alimentos também. Eles começam a colocar muito grande na boca e depois vão colocando pequenininho. Naturalmente. Naturalmente eles vão colocando. O que eu falei dos 5 segundos? É assim, se você perceber que tá 5 segundos tentando desengasgar. Entendi. Agora 5 segundos com o alimento na boca, não, ele vai ficar muito mais. Tentando jogar pra fora, mas sem tá. Sem engasgar. Agora, quando que a gente sabe que é um engasgo? Aí a gente tem que tomar cuidado. Quando colocou e a criança fica meio apática, ela fica sem muita reação, ela começa a ficar roxinha, ou ela fica... Porque às vezes mesmo engasgada, eles estão... quieta, né? Então assim, agora se a criança ficar meio roxinha, e aí, gente, já na hora, já pede pra alguém ligar pra SAMU e já vai tentando desengasgar, tá? Mas se tá só com o negócio na boca, às vezes fica um tempão, mas ainda tá tentando tirar, é normal. Uma coisa que no começo acontece muito, não pode. Pegou a banana, ele pegou a banana e colocou na boca, foi um pedaço enorme. Tem algumas mães que gritam. Ai não, ai que medo! Gente, criança não quer comer mais nunca. E é instintivo, a gente dá grito. Nosso filho enfiando o negócio na boca, a gente dá um grito. Então assim, enfiou na boca, por mais que lá dentro esteja gritando, você vai tentando, sabe, chamar a atenção dele para cospe, mastiga. Tentar tirar também é errado. Tentar tirar também é errado, a não ser que você perceba que realmente ele tá com muita dificuldade, sabe, tá sofrendo. E aí você dá uma puxadinha, mas só assim, a mamãe vai te ajudar. Assim, não de tipo, ai meu Deus, você tá engasgado, não. Isso acontece, tira a ansiedade na hora de começar a comer. Então assim, coloca na cabeça, vou começar a dar com 6 meses. Mas eu quero que coma com 10 meses, só com 10 meses que ele vai comer. Porque se você tá muito ansioso, porque é muito gostoso ver a criança comer. Faz 6 meses, você já quer que seja aquela criança que come na primeira semana. E a criança, eles sentem muito o que vocês sentem. Então assim, ele tá naquele ambiente que tá diferente. Às vezes tem plateia. As mães ficam atendendo, às vezes eu peço pra mandar vídeo. Gente, tem 5 pessoas assim, ó, olhando a criança. Então assim, não fica muito ansiosa. Porque se você ficar ansiosa, ele vai sentir que você está sentindo alguma coisa estranha. E isso que você está sentindo, que você não sentia antes, tem a ver com aquele negócio que está ali na frente.
E aí eles começam às vezes a não evoluir. Então assim, se quiser comer, come. Eu vou ficar tentando, mas com 10 meses eu dou uma desesperada, mas até lá não fica, tenta não ficar ansiosa. E no começo é bem isso, faz conhecer todos os alimentos. Primeiro a gente dá os alimentos tudo separadinho. Não precisa, a não ser nos casos de alergia. Quando tem muito histórico de alergia, aí a gente vai ficar 3 dias testando um alimento, 3 dias testando um outro. Mas a gente, como que a gente faz? Dá um alimento para ele, deu para comer esse alimento. Amanhã, normalmente eu falo para dar 2 legumes. Então você começa com 2 legumes. Você dá uma cenoura e um brócolis. Seja amassadinho, seja em pedacinho, da cenoura e brócolis. Amanhã, você pega um desses alimentos, porque ele já conheceu. Então, amanhã eu dou a cenoura e a beterraba. No outro dia, eu dou o brócolis e o inhame. No outro, eu dou um alimento que ele já conheceu e um alimento novo. Nossa, tem fácil? Sim. Frutas diferentes. O que você não vai poder dar? Não vai poder dar castanha, não vai poder dar mel, não vai dar leite, nenhum derivado do leite, essas coisas. Começa o primeiro mês só com as frutinhas e os legumes. Isso é novo, hein, filha? A verdura, isso, as folhas a gente segura um pouco mais. Porque as folhas grudam no céu da boca e eles ficam com aflição, não conseguem tirar. As folhas, depois quando a gente começar a fazer purezinho, fazer feijãozinho, aí a gente pica bem as folhas e mistura ali no meio pela vitamina, tá? Mas vou aprender a comer folha, ixi, aí é lá pra frente, com todos os dentinhos. Às vezes 3, 4 anos que realmente come folha. Não precisa querer dar alface antes, não se preocupa. Carol, geralmente a orientação do pediatra é começar só com as frutas, ficar um mês com fruta. Isso que é. Você fala pro pediatra que você tá. Caraca! Ah, tá bom. Não, começa com assim, de verdade, começa com verduras, com os legumes e com as frutas, tá? Porque assim, as frutas vai ser muito mais fácil de aceitar. Porque o leite materno tem lactose, que é açúcar. Né? Então eles já estão acostumados com um pouquinho mais adocicado. Então eles vão preferir açúcar. Mas nesse momento já é legal você trazer um outro alimento, já trazer os legumes. Porque a criança vai preferir, mas a grande maioria vai preferir as frutas. Tá? Mas traga sim 2 alimentos diferentes, 2 legumes e uma fruta. Faz isso por dia. 2 legumes que você pode dar no almoço e no jantar e a frutinha no café da manhã e no café da tarde. Quanto mais oportunidade você dá, porque primeiro o pediatra vai falar, dá uma vez por dia uma frutinha, uma frutinha amassada. Aí aquele dia você podia ter ensinado ele 4 vezes a ir aprendendo, só teve uma chance. Se você tem tempo, faz quantas vezes por dia, 4 vezes por dia. Mas sempre assim, nunca substituindo o leite. Dá o leite, que já está acostumado a dar, dê o leite, espera ali 1 hora, aí tenta trazer um alimento para ele. Tá? Mas já começa assim, com os legumes. Por que normalmente as crianças ficam 1 mês só de legumes e frutas? A gente tem uma variedade imensa de verduras, de legumes e de frutas, né? Aproveita esse 1 mês, nada, por exemplo, maçã, que tem a casca muito dura, aí a gente não dá casca, então cozinha essa casca, tá? Mas vai realmente com os mais macios, que eles conseguem um pouco mais. Mas aí vai 1 mês de legumes e de fruta. E aí no outro mês você começa a trazer o arroz, o feijão, aí você começa a trazer a carne, o ovo, o macarrãozinho. O que a gente precisa até 10 meses? Ter oferecido ovo, tá? Ter oferecido glúten, que aí vai ser no pãozinho, vai ser no macarrão, tá? E o peixe. Então até 10 meses a gente tem que ter oferecido esses 3, pra gente tentar descobrir se tem alguma alergia. E se tiver, a chance de se recuperar é mais fácil se você tiver dado nesse período. Esses 3 alimentos. O glúten, que é do pãozinho e do macarrão, o ovo e o peixe, eles vale a pena a gente dar um intervalinho de 3 dias. Porque são alimentos que podem dar alergia. Então eu dou o ovo hoje, eu espero uns 3 dias, aí eu posso dar o peixe. Eu espero uns 3 dias, aí eu posso dar o macarrão. Aí observa, teve alguma coisa na pele, mudou muito o intestino, ficou com a respiração diferente, pode ser uma alergia.
Mas vale depois tentar de novo para realmente ver se teve esses sintomas. Carol, e a recomendação agora do ovo é dar o ovo inteiro, é dar a gema, dar a clara, como que é agora? Inteiro, né? Inteiro desde o começo, tá? Desde o começo a gente já dá ele. Realmente, o leite a gente não pode dar, castanha a gente não pode dar, mel a gente não pode dar. As folhas pode, mas a gente não consegue. Se for a capinha batidinha, a gente já pode colocar a folha bem pequenininha. Mas quem não pode dar é castanha, é o mel. Por que mel não pode, Carol? O mel, porque tem risco de botulismo. Até 1 ano eles não conseguem se defender. Então é por isso que a gente não dá. Eu peço para segurar até os 2, porque até os 2 não tem necessidade de a gente dar o açúcar. É mel, é saudável, mas é doce. Vai instigar, né? Deixar com o paladar querendo preferir o doce. Outra pergunta. Vai lá Se no eu meio. não quiser dar a carne pra eles, como que é? Se a sua for assim, o que acontece? Se a gente não vai dar carne normal, sem problema, a gente tem que pensar. Se for um hábito da família, você vai dando, você dá a comida, tá comendo. Fiz essa quantidade, comeu. Fiz mais um pouquinho, comeu. Caramba, quer comer mais? Faz assim, tira dali, brinca assim uns 15 minutinhos com ele e oferece de novo. Se quiser, porque ainda tá com fome, tá? Ai, comeu muito pouquinho. Não quer mais, tá chato, tá chorando, não. Espera uma meia horinha e oferece de novo. Às vezes a gente não tá com fome meio-dia, mas 1 hora a gente já tá com fome. Apesar da gente comer todos os dias meio-dia. Então, dá em momentos diferentes, né? Então assim, você deu a comida, tirou dali, distraiu, ele já não quis mais, então não tá com fome. Eles sabem o quanto eles precisam. Porque no leite materno, eles mamam, eles estão satisfeitos. Eles sabem quando eles param. Isso segue na vida. O que acontece? Quando você fica forçando muito, quando você deixa distração, então quando você coloca TV na frente, celular na frente, tá muito barulho, ele distrai, ele não percebe quanto ele tá comendo, às vezes ele vai comendo sem perceber. Se você deixa um ambiente quieto, só aquele horário da alimentação, dando, você não destrói esse centro da saciedade. Na hora que eles não querem, eles param. Como que eu sei se ele tá comendo a quantidade certa? Eu vou no pediatra, ele cresceu, ele ganhou peso. Isso é o importante. Primeiro mês de introdução alimentar. Eles não ganham peso conforme esperado. O pediatra fala, nossa, dá fórmula infantil. Nossa, dá comida batida. Não, tem que forçar. Não. É normal, gente. O primeiro mês, eles vão ganhar menos, ele tá aprendendo ainda. Você ainda não sabe o jeito que ele gosta. Então, assim, primeiro mês, não se assuste se você for no pediatra ganhou menos peso. Tá? Não se assuste. Segundo mês, às vezes ganha um pouquinho menos. Terceiro mês, não ganhou, aí tem alguma coisa errada. Tá? Variedade. Então, assim, quantidade a gente avalia pelo crescimento dele, tá? Tá crescendo certinho? Tô dando a quantidade certa. Variedade. O mesmo alimento não dê mais de 4 vezes na semana. Eu dei cenourinha na segunda, eu dei cenourinha na quarta, na quinta, eu dei no sábado. Nossa, não vou dar no domingo. Então faz um cardápio de uma semana, e dá uma olhadinha. Se eu tô dando o mesmo alimento mais de 4 vezes na semana, almoço e janta não, é um só, por dia, conta por dia. Mais de 4 dias eu dei o mesmo alimento, se eu vou dar mais vezes, eu tô deixando de dar algum outro alimento. Aí eu não tô indo na variedade. Tem a carne, que tem um alimento verde e um alimento de outra cor. Não precisa colocar 5 tipos de verdura, de legumes no mesmo dia. Se eu dou esses 5 tipos, vai ficar mais difícil de ter a variedade. Né? Então 2 já são suficientes. Tá? O pediatra vai falar 3, mas 2 já é o suficiente. Se conseguir dar 3 e ter a variedade e não repetir mais de 4 vezes na semana, tudo bem, não tem problema. Às vezes a gente tem mais acesso a legumes, então a gente consegue ter uma variedade melhor. Tá? Então, variedade de 4 vezes na semana e quantidade eles que determinam e vai acompanhando a curvinha de crescimento. Aí tá, não ganhou peso esse mês, nossa, ganhou muito pouco, o pediatra reclamou, mas teve diarreia, teve resfriado, mas cresceu? Então tá valendo. Tá?
Eu vou atrasada na introdução dele porque ele teve alergia do ferro. Ele já tá com 7 meses. Você acha que é importante eu já dar arroz e feijão agora que ele tá começando? Porque é o que a pediatra quer que eu faça. Ou eu posso continuar aos poucos, só com legumes e frutas? Ele tá mais preparado. Mas ele também é a mesma coisa dos outros. Ele não conhece ainda. Tudo que vir vai ser novidade. O que você faz? Começa só com os legumes e com a fruta. Se você perceber que ali 2 semanas ele já está aceitando bem, já está comendo, tudo que você está dando ele está aceitando, já deu uma variedade grande, pode ir trazendo os outros alimentos. Tá? Isso na verdade para todo mundo. Começou assim a aceitar muito bem. Nossa, já aceitou todos os alimentos, eu já dei uma variedade, eu consigo ficar em casa o dia inteiro, então eu dou 4 vezes por dia a refeição para ele. Então aí já pode começar a trazer os outros grupos. Cada criança tem um momento. Eu só falo umas 2 semanas, pelo menos, só os legumes e as frutas. E aí às vezes a gente fica um mês, às vezes a gente começa a trazer antes, não tem problema. Mas nas 2 primeiras semanas não traz tudo, não é muita novidade ao mesmo tempo. Né? E água durante a refeição pode dar, porque, por exemplo, eu comecei com o BLW e ele, assim, tava pegando as coisas, mas comendo super pouco. E aí a pediatra também super me desesperou, falou que ele não vai conseguir chegar no peso que tem que chegar até 1 ano, e que era para eu amassar mesmo, arroz, feijão, tem uma conta aí, amor. E dessa forma, você consegue comer quando a gente vai intercalando, dá uma colher, dá um pouco de água. E aí eu queria saber se pode ou se não. A água não é legal você ficar dando. É legal assim, você dá a água um pouquinho depois, não ensinar a comer junto, porque o que acontece? Existem vitaminas hidrossolúveis. Hidrossolúveis é o quê? Que elas se perdem na água. Se você dá a comida e fica dando água, lá na barriguinha dele vai chegar tudo ao mesmo tempo. E aí às vezes essa vitamina você vai perdendo antes de absorver. Então é legal não dar água junto. Agora, intercalar, se ele aceitar, estiver gostando de pegando e tá aceitando o que você tá dando na colher, pode, não tem problema. Pode intercalar, fazer o que a gente fala que é uma introdução alimentar mista. Tá? Então ele gosta, o legal é você deixar. Às vezes, ele só quer, por exemplo, só quer papinha, só quer um batidinho. Mas tem interesse às vezes de pegar a colher. Deixa pegar. Num dia que às vezes assim, tá um dia que tem mais tempo, faz um purezinho, faz um abacate amassadinho e deixa ele brincar, porque ele vai aprendendo a colocar sozinho na boca. Porque o que a gente quer com a introdução alimentar fazendo certinho? Chega 1 ano de idade, a criança come sozinha. Ou com o alimento inteiro, ou com a colher, o amassadinho. Mas só chega nisso se você der oportunidade. Então, faz uma papinha, um purezinho, deixa brincar. Ele vai colocar na cabeça, no olho, no ouvido, tudo. Mas às vezes vai na boca e vai aprendendo a fazer assim. Cabelo. É ótimo, nossa. Você acha, às vezes, 2 dias depois você ainda acha aquele abacate novo. Ou daqui a pouco chega a época do caqui, aquele caqui molinho, nossa. Dá pra fazer aquelas fotos de meses. Mas... Aqui também. Eu vou trabalhar fora de casa, eu vou deixar o leite, né? A minha dúvida é, eu deixo mamadeira ou deixo para dar no copinho, porque eu tenho medo de dar confusão de bico, provocar um desmame precoce. Né? É isso mesmo? Dá no copo ou numa colher. Pra não fazer a confusão de bicos e ele não acabar desmamando. Ou até machucar seu peito também. Né? O uso da mamadeira, ele é mais cultural do que qualquer outra coisa. Né? Qualquer bebê, desde recém-nascido, ele consegue tomar, se ele precisa de complemento, por exemplo, no copo. E quando ele faz 4 meses ou 6 meses, a gente já pode introduzir o copo direto. Claro, no começo ele vai precisar de ajuda, né? Mas ele vai aprendendo sozinho a tomar. E hoje tem aquelas colheres alimentadoras também. Que também é bacana. O copinho tem algum específico, ideal para amamentar? Faz menos confusão de bico, porque qualquer coisa pode fazer confusão de bicos, tá, gente? Não é só a mamadeira. Copo também faz, colher também faz. Só que ele vai se adaptar melhor, né? Quando ele for voltar pro peito, ele não vai sugar o peito no mesmo padrão que ele sugaria o bico da mamadeira.
né? O que faz menos confusão é o copo 360, que ele é um copo que ele é fechado, ele tem uma válvula no bocal dele, então ele vai sugar, né? Não se adaptou, tem crianças às vezes muito pequenininhas que não se adaptam. Normalmente bebês maiores de 5 meses, 6 meses que se adaptam melhor. A gente fala ou a colher ou um copo com bico rígido. Tem que ser aquele copo com bico duro, não pode ser o copo com silicone, né, aquele bico molenga que nem bico de mamadeira, porque senão ele suga igual, e precisa tirar a válvula de dentro do copo. Porque com a válvula ele precisa fazer mais força para sugar. E aí faria a mesma coisa que a mamadeira. E pode ser um copo baratinho, não precisa ser aquele copo de R$80. Normalmente quanto mais baratinho, mais você. Mais caro. Eu ouvi falar sobre um copo da Suzana Lopes, não sei se você já ouviu falar. É um copo de cachaça. É um copo de shot. É um copo de vidro. É tipo um americaninho, né? Só que a diferença dele é que ele tem o bocal viradinho pra fora, ele é mais arredondado. Mas você pode usar xícara de café, copinho de café descartável, copo de cachaça, copo de shot, qualquer copinho pequenininho, copo americano miniatura, qualquer copo. Aí vai menores são bem legais. e vai mais do cuidador se adaptar à forma que ele vai dar do que do bebê, porque o bebê ele vai aprender de qualquer forma, se você ensinar, né? Até com a madeira tem bebê que não pega de primeira. O importante é escolher um método e seguir com ele, não ir trocando. Por exemplo, hoje não pegou o copo, vou pegar a colher amanhã. Não, escolhe um e segue, eles se adaptam, eles vão acostumando. E é importante também começar antes, pelo menos um mês antes de você voltar a trabalhar, seria legal já ir treinando. Aí eu falo, esses copinhos, a gente tem que pensar justamente mesmo nessa questão da criança, né? De como eles visualizam. Às vezes você dá um copo normal, um copo americano normal, é como se a gente estivesse bebendo uma água no balde. A sensação que eles têm, que é o que eu falo, a gente fica uma colher muito grande, é como se a gente estivesse comendo com essa madeira na boca. Então a gente tem que sempre pensar como seria com a gente, pensando numa proporção de que a gente é grande, então faz uma coisa grande. Aí o copinho pequenininho ele consegue aceitar. Você é vó? Tem dúvida? A vó tem dúvida. Pode perguntar. Eu tenho uma. Quando que eu tenho que, por exemplo, se o Caetano não estiver mais mamando o peito daqui 2 meses, eu sou obrigada a dar fórmula pra ele? Não. A fórmula é pra quê? Ele tá comendo bem? Na verdade, não, ele Não, pensando assim, na verdade, entendi. é muito individual. Hipoteticamente, assim. É muito individual. Na verdade, é assim, se a criança se alimentar bem, com todos os grupos alimentares, aí ela já tá pelo menos com 4 refeições, já tiver um café da manhã, já tiver um almoço, um lanche da tarde, um jantar. A fórmula, por exemplo, seria interessante que ela ficasse uma vez por dia até 1 ano de idade. Tá. Porque talvez faltaria alguns nutrientes, sim. Porque até antes de 1 ano a gente não pode entrar com derivados do leite. Talvez um cálcio. A gente tem outros alimentos, a gente tem legumes que tem cálcio, mas aí tem que ser muito bem. Aí a gente tem que calcular muito bem. Entendi. Tem que calcular muito bem, porque daí tem que realmente ver a necessidade aí de cada um dos nutrientes se está sendo atingida. Dificilmente, antes de 1 ano de idade, não tem que deixar uma vez por dia, pelo menos, a fórmula. Depois de 1 ano, não é necessário ter leite. Depois de 1 ano, às vezes as crianças, normalmente, às vezes querem mamar até 1 ano e depois de 1 ano começa a ter um desmame. Se tá comendo bem, entra com iogurte, um queijinho Minas, 2 vezes por dia. E a alimentação, e não precisa do leite, sabe? Entrar com o leite. Faz um bolo com leite. Então, assim, antes de 1 ano, até que ainda precisa um pouquinho. Mas depois de 1 ano, não... Já eu tava pensando, que é que eu faço só de manhã e à noite, e durante o dia eu faço só comer. Só comer. Mas aí depois eu ligar com você porque que não tá ganhando peso, né? Até 1 ano de idade, gente, a comida é complemento do leite. Ela come depois ela... A não ser que coma muito bem, mas é difícil. Existe
palavra, né? Mas compulsão alimentar para o bebê. Porque olha, hoje, por exemplo, ele senta à mesa comigo para tomar café. E aí eu piquei uma pera inteira para ele e ele vai pegando e vai comendo. E aí, enquanto eu comi tapioca, ele quis a minha tapioca, eu dei pra ele. Aí acabou, tinha banana, ele viu a banana, ele pediu banana, ele comeu meia banana. E aí, tudo que ele ia vendo, ele ia pedindo, e se eu desse, ele ia comer. E eu falei, não, chega, vamos sair da mesa e bora. E aí ele sai da cadeirinha aos berros, ele chora como se eu não tivesse dado comida. E aí depois ele se entrete e passa. Mas eu vejo que assim, o quanto der, o quanto ele vai comer. Tem crianças que têm muito prazer por comer e tem muita criança que não tem prazer por comer. Cuidado. E é o mais comum, tá? Porque tem muita mãe que se frustra quando a criança começa a comer. É mãe que gosta muito de comer e a criança não tá nem aí pra comer. E é muito comum não ter prazer por comer. Tem criança que tem muito prazer por comer. Nesse caso, acontece sim de ter uma convulsão, não sei realmente se é esse nome, mas é que ele gosta de comer. Aí você tem que avaliar, às vezes, assim, eu tô dando algo que tá saciando. Às vezes eu tô... Ele tá com quanto tempo mesmo? 1 ano e 2. 1 ano e 2. É que ele não come o leite, né? Ele não come proteína. O ovo também não. Então, às vezes, como falta proteína, ele vai comer um pouquinho mais dos outros alimentos pra suprir um pouco mais. Ele vai comer um pouco mais. Não quis mais... O que você pode fazer para não chorar? Às vezes é assim, ainda dá a banana, que foi o que ele pegou por último, tira da cadeira com a banana, brinca, fica ali com ele, fora da cadeirinha, e acabou a banana, ele tá longe da comida. Aí, agora se perceber que ainda tá comendo, pode dar, tá? Agora se você percebeu que depois, comeu, tá muito paradinho, às vezes até tá vomitando, aí ele não está sabendo mesmo, aí você tem que segurar. Mas tem uns que comem bastante, principalmente aí às vezes até 1 ano, come mais do que depois de 1 ano. Ele mama um pouco mais, né, porque ele quer proteína. A carne ele come? Carne frango. Então, é legal sempre ter pelo menos 2 vezes por dia, até o frango, porque as outras refeições falta um pouco de proteína pra ele, que ele compensa nessas refeições. Então, não se assuste ele comer mais proteína mais carne do que ele, por exemplo. Cada um tem a necessidade. A criança sabe o que tá precisando pra ela. Então, aí ela vai comer. Bom, gente, tá gostoso, né? Mas eu acho que foi muito bom. Obrigada, Carol. Imagina! A Carol é super, eu costumo indicar ela para todas as mães aqui da região. A gente é carente de profissional aqui ainda, alinhado com a amamentação, mas está melhorando ainda bem. Eu, como profissional e como mãe de 3 filhos, passei por todas as situações, 3 alérgicos, assim. Se eu posso dar uma dica, paciência, eles vão comer no tempo deles, né? A gente tem muita expectativa de quanto a criança come, de quando vai comer, né? Se a gente for parar para pensar, como a Carol falou, nem a gente está com fome todo dia, no mesmo horário, a gente quer comer as mesmas coisas sempre, né? E lembrem sempre que a comida, até 1 ano, é experimentação. O leite é o principal alimento. Coloquem isso na cabeça, que fica mais fácil a gente lidar quando o bebê não está aceitando bem a introdução alimentar, né, Carol? E na dúvida, procure um profissional especializado em alimentação, que não é o pediatra, é o nutricionista, tá bom? E nem a blogueira, às vezes a gente tem, na verdade agora todo mundo acha que é nutricionista, né? A gente vê muito Instagram, muita gente aí dando curso às vezes de introdução alimentar, porque assim, ela teve uma introdução alimentar muito boa com o filho. E aí a criança dela comeu muito bem. Aí você vai às vezes nesse curso, ela vai te passar tudo certinho, passa certinho a introdução alimentar. Mas se por acaso a sua criança não quer seguir aquela introdução alimentar daquele jeito, ela não vai conseguir te ajudar de outra maneira, porque ela só sabe a maneira da introdução alimentar da filha dela. E aí você vai se frustrar, vai achar que seu filho tem problema, que você está fazendo tudo errado. E não! Existem vários modos de se alimentar, vários tipos de introdução alimentar, e que aí às vezes quem não estudou vai saber te ensinar só aquele jeito. Se o seu filho comer igualzinho aquele jeito, vocês vão ter super sucesso. Mas assim, se o seu filho não come igual daquela pessoa que está ensinando, não se frustra. Procura um outro profissional, às vezes é porque não seguiu naquela linha. Né? Tem uns que comem com 7 meses, tem uns que comem com 5, tem uns que vão comer com 6, 7, 10 meses. Então assim, cada criança é uma criança, respeita
a sua criança, procura a orientação correta e dá a oportunidade. Quanto mais der a oportunidade certinha, eu acho que tudo flui. E eles são, nossa, acredito neles, porque eles são inteligentes demais. Eles superam todas as expectativas nossas. Quando a gente confia assim, tô fazendo certo, tô confiando, hoje comeu menos, amanhã comeu mais, mas não tem problema, né? E aí só uma última coisa assim, que acontece muito. A criança fica doente, vai comer menos. Tá? A criança vai comer menos. Por que a criança come menos quando está doente? A gente tem o nosso sangue. Dentro do nosso sangue tem células. Células de defesa, células de nutrição. Quando a criança está doente, aumenta as células de defesa, diminui as células de nutrição. Então, dentro do sangue só cabe uma quantidade de células. Se tem mais que aquilo, vai explodir a veia. Então não pode explodir essa veia. Então, se a criança está doente, ela precisa de mais células para proteger. Então, precisa de menos células de nutrição, ela não consegue fazer muita digestão. Então, ela vai comer menos. Espera, ficou bem, ele vai aumentar de nutrição, vai comer mais do que comia antes, mas não força a comer quando está doente. Tá? Dá água, hidrata, dá o leite, depois ela começa, ela volta. Melhorou, aí tudo volta ao normal. Certo, gente, qualquer coisa podem me procurar por aí, me pergunta, pode. Tem coisas que a gente Qual consegue. que é seu Instagram? Nutri.anacaroline. E aí, se precisar também do celular, pede lá, eu faço. Estou super aberta para tirar dúvida. Fica tranquila, tem dúvida. A maioria das dúvidas, às vezes, a gente consegue, assim, só tirar a dúvida. Se é coisa mais complexa, se é um acompanhamento, aí a gente marca, faz todo um acompanhamento. Ah, é novíssimo o seu É Instagram. novíssimo, eu fiz essa semana. Porque todo mundo enche o saco. Porque eu só tava no Facebook, eu sou meio desleixada. com Facebook eu não rede posso social. muito. Aí ninguém usa, aí né, todo mundo deu bronca e a gente foi. Obrigada. Sério, gente, obrigada pela atenção. Espero esclarecer um pouquinho das dúvidas. Mas é só curtir muito. A introdução é muito difícil, mas é muito gostosa.